Toca Livros e Editora Vermelho Marinho apresentam Eu Sou o que Decido Ser. A trajetória de superação de um vencedor, de Paulo Neime, narrado por Ricardo Coque Mancini. Este audiolivro contém material de apoio que pode consistir em imagens, tabelas ou gráficos. Para acessá-los, basta conferir no site tocalivros.com ou em seu aplicativo da Toca Livros, procurando pelo título no link de busca. O referencial do material é indicado dentro da narrativa para que você possa usufruir melhor. Dedicatória. A minha querida mãe, uma mulher de muita coragem que se dedicou incondicionalmente aos filhos. A Karina, esposa, meu amor, que sempre acreditou em meu potencial, apoiando e incentivando, e aos meus filhos maravilhosos que me inspiram. A Renato Portela, meu sogro querido que assumi como pai, a quem tenho como exemplo. Agradecimentos. Concluir esse livro foi uma das maiores alegrias. Mergulhei em cada capítulo nas experiências vivenciadas, bem como nos objetivos que quero alcançar. Agradeço primeiramente a Deus por me conduzir, iluminar e abençoar a cada dia. Agradeço imensamente a minha sogra, Sueli Portela, que em todos os momentos foi incentivadora do meu crescimento. Grato ao grande empresário, amigo Yap Toen, pelo apoio e reconhecimento ao meu trabalho. Agradeço também ao meu amigo David Evandro pelo grande incentivo. Grato à empresa Porto Seguro Companhia de Seguros, grande parceira na minha jornada como corretor de seguros. Grato a Rafael Cunha pelas primeiras oportunidades na minha nova trajetória. Agradeço imensamente a Rose Lira, que foi minha consultora o tempo inteiro, me desafiando na escrita, e sua equipe maravilhosa. Grato a Tomás Adur pelo profissionalismo e apoio incondicional. Imensa gratidão a Rogério Magalhães por escrever o prefácio desse livro, a quem tenho enorme admiração. Agradeço, por fim, aos meus amigos que torceram muito pelo meu sucesso, minha equipe de trabalho que se tornou um time campeão e a todos os meus clientes e alunos. Muito obrigado a todos. Prefácio. Fazer parte dessa obra do amigo Paulo Neime é uma honra enorme. Tenho certeza que se você deseja entender sobre resiliência, poder de superação e compreender o que a fé em Deus e em si mesmo podem mudar na sua vida, essa é uma oportunidade ímpar. Durante a leitura, me enxerguei em algumas situações, principalmente naquelas que abordam tomadas de decisões e mudanças. Esse livro me ajudou a compreender que os nossos sonhos realmente dependem de si mesmos e que o grande segredo é acreditar e nunca desistir. Não tem hora, local, idade para buscar sua felicidade. Essa é uma leitura que trará insights e ensinamentos valiosos. Muito além de um pai, filho, esposo, profissional e ser humano, que esse homem representa para sua família e para o mundo, Paulo Neime é um grande exemplo de perseverança e esse livro irá te ajudar a contribuir para a formação de um universo positivo e de uma realidade que estará ao seu alcance. Rogério Magalhães Júnior, estrategista de vidas e carreiras, diretor RMA Treinamentos. Apresentação. Cada pessoa tem em sua jornada de vida que tomar decisões difíceis. Muitas vezes, pela inexperiência ou pelo fator emocional, acabam se desviando do seu propósito e não alcançam o resultado que tanto almejam. Isso acontece com a maioria das pessoas, porém é uma pequena parcela da população que ressignifica sua história, que nunca se esquece de onde quer chegar, que batalha com dignidade diariamente e conquista seu almejado sonho. Uma dessas pessoas foi Paulo Neime. O autor dessa obra passou por inúmeras desventuras, mas quis dividir sua história através deste livro para deixar um legado de superação para todos os leitores.
Paulo encontrou o lado positivo em cada situação ruim. Desde criança, vivenciou momentos difíceis. Crenças limitantes foram se enraizando, crises financeiras, porém sua determinação e coragem eram maiores. Paulo, para realizar seu sonho, realizou inúmeros trabalhos, desde vendedor de salgados para ajudar o sustento diário da sua família, se tornando assim pai de si mesmo, com muita garra e responsabilidade, até alcançar o cargo de gerente de uma grande empresa, tendo inúmeros cases de sucesso de vendas a nível norte e nordeste. Cada experiência é descrita por Paulo com riqueza de detalhes, mencionando o que ele tirou de lição de vida em cada etapa e como se tornou um grande profissional. Este livro fala sobre mindset, crenças limitantes, inteligência emocional, coaching, desenvolvimento da capacidade intelectual, mas o que o autor mais deseja é que o leitor mergulhe em cada experiência vivenciada por ele e encontre o seu propósito de vida. Paulo, através do uso do tripé de atitudes, perseverança, foco e determinação, quer demonstrar ao leitor que é possível sonhar, se comprometer e realizar. De menino tímido a grande empreendedor, Paulo decidiu ser o melhor que poderia ser. Capítulo 1. Fui brincar e encontrei o afeto no lixo. Você está onde se põe. É a lei da vida. Se você se colocar em um lugar melhor, sua vida mudará e coisas boas começarão a acontecer. A escolha está em suas mãos. Zíbia Gasparetto. Em uma tarde de sábado, em março de 1974, fazia muito sol e eu brincava na porta de casa com areia e água, fazendo a maior lama e me divertindo bastante. Quando, de repente, a babá da minha irmã gritou para eu sair da rua. Me chamou para tomar banho, mas eu pedi à minha mãe para brincar com meu jipe do exército. E ao abrir o grande portão de ferro da garagem da minha casa para descer a ladeira da garagem dirigindo o tal jipe, perdi as falanges dos dedos indicador e polegar da mão esquerda. O grito foi enorme. Minha mãe, que estava deitada com dor de cabeça, saiu apavorada. Era muito sangue. Não derramei nenhuma lágrima. Contive o choro aos 5 anos de idade. Afinal, tinha total consciência do quanto minha mãe estava sofrendo naquela fase da vida, pois as brigas entre ela e meu pai eram constantes. Eles não vinham se entendendo e por muitas vezes presenciei cenas horríveis de discussão. Acordava no meio da noite, quando ele chegava tarde e as brigas iniciavam. Ele já não dava nenhuma atenção à família. Para variar, naquela tarde ele também não estava em casa. Minha mãe, desesperada, seguiu de táxi para o pronto-socorro mais próximo. Morávamos em Brotas, bairro de Salvador, Bahia. E, após percorrer 3 hospitais que não me aceitaram pela gravidade da lesão, fui parar no Hospital Geral do Estado, ficando na fila de espera por muito tempo, até que meu tio materno, uma pessoa espetacular e que teve um enorme significado em minha vida, ficou sabendo e ligou para o diretor do hospital, que era tio da esposa dele. Finalmente fui atendido, após 6 horas de espera. A saída à noite do hospital foi marcada com a cirurgia agendada para a terça-feira seguinte. Seria a primeira de 3 que fiz para reconstituir os dedos da mão. Fiquei 8 meses envolvido nesse processo, quase não fui à escola, não podia pegar sol e nem imaginar em me machucar. Lembrando que 3 dias após a primeira cirurgia, eu levei uma enorme queda da rede, quebrando o gesso e abrindo os pontos. As cicatrizes que ficaram na mão foram irrelevantes em comparação com as deixadas na minha alma pelo meu pai naquela época. Não tive em nenhum momento a atenção que precisava. Quem tomou a frente da situação foi meu avô materno, que também teve um papel fundamental na minha vida. Nessa época faltava 1 mês para eu completar 6 anos de idade. Era o filho mais velho, tinha um irmão com 4 anos e uma irmã com apenas 9 meses de nascida, que cresceu sem a presença paterna. A situação financeira do meu pai naquele momento era excelente. Tínhamos um apartamento quitado, que estava alugado a terceiros, carro do ano, jardineiro, uma secretária, babá, e não nos faltava nada dentro de casa, a não ser um pai presente,
que 3 meses após o acidente, pela manhã muito cedo, comunicou que não voltaria mais para casa e que ia viver com outra mulher que nessa época já se encontrava grávida e não sabíamos. Dali em diante, a ausência paterna foi eterna. Passamos a viver uma vida na qual minha mãe teve que ser pai e mãe ao mesmo tempo. Após 1 ano, fomos morar em uma casa comprada com a venda do apartamento. Fui brincar e encontrei o afeto no lixo. A ausência do meu pai foi aumentando, assim como a escassez dos recursos financeiros. Afinal de contas, ele estava com a 3ª família em formação e esquecia de vez os filhos de uma relação de 8 anos. Minha mãe, preocupada em não deixar a imagem que na concepção dela seria ruim para os filhos, mesmo com 28 anos de idade, se absteve de qualquer relacionamento, e foi assim até hoje. A infância foi interrompida e frustrada. Com pouco mais de 7 anos, passei a viver em uma casa sem a presença de um pai, sem ter quem escolher para ser meu novo herói. Passamos a ter pouco convívio e, próximo de completar 9 anos de idade, sofri mais uma derrota. Meu lindo avô materno sofreu um infarto no trabalho e me deixou. A pessoa que mais se preocupava comigo naquela época. Foi uma perda muito triste. A ausência do meu pai era enormemente sentida nas festinhas do colégio. Era o único ausente da turma. Muitas vezes, quando questionado por coleguinhas se ele era vivo, eu dizia que sim, mas que estava viajando, porque no meu íntimo ainda havia esperança de que nos próximos eventos ele resolvesse aparecer. Lembro como se fosse hoje. Estava completando 10 anos de idade. Havia perdido meu avô há apenas 1 ano e pedi muito a ele que viesse almoçar comigo. Pedi também um violão de presente. Esperei. À espera do pai, fiquei no sol quente, em cima de um muro bem alto, o aguardando para almoçar, até que por volta de 13h30, ele resolveu aparecer. Foi fantástica a sensação de saber que pela primeira vez ele poderia me desejar feliz aniversário. Mas não foi bem assim. Nesse episódio eu ganhei mais uma decepção, pelo visto, seria mais uma de muitas. Meu pai almoçou em casa e não olhou para mim em nenhum momento. E o mais incrível, muito menos me desejou feliz aniversário. E não precisa pensar muito para saber se eu ganhei o violão. Mais tarde, meus parabéns foram comemorados com meus amiguinhos e o bolo feito por minha mãe era justamente no formato de um violão. À medida que o tempo ia passando, a ausência dele ia ficando mais forte. Ao mesmo tempo em que os recursos financeiros iam desaparecendo, senti muito a forma com que tudo isso vinha acontecendo. Não tinha carne na minha casa todo dia, e quando tinha era regrada, apenas um bife para cada um. Minha mãe fazia milagre para a comida render. Mãos abençoadas. Com 12 anos de idade, eu pegava ônibus para buscar o dinheiro da semana, fornecido por meu pai. Não sei dizer até hoje o que sentia naquele momento. Inúmeras vezes não tinha o recurso da passagem do ônibus. Ficava esperando voltar com o valor do sustento da família para que ainda houvesse tempo para ir ao supermercado com minha mãe. Ir ao supermercado era complicado. Sem carro, voltávamos com as compras todas de ônibus. Não sobrava dinheiro para o táxi. Muitas vezes, fomos privados de muitos desejos. Não havia recursos para sair de casa e passear, ir ao cinema, circo, parques e várias diversões que são comuns para qualquer criança. O que mais me frustrava era que meus amiguinhos no dia seguinte comentavam os passeios realizados no final de semana com a família no colégio e eu não tinha nada para contar. As brigas entre ele e minha mãe eram surreais. Ele não aceitava o fato de estudarmos em colégio particular. Minha mãe fazia um enorme sacrifício apertando todos os gastos de casa para poder proporcionar um colégio digno para os filhos. Nós sentíamos no dia a dia todo esse sacrifício, principalmente o lanche do colégio, que muitas vezes era pão com goiabada ou pão com açúcar e margarina. Acordávamos às 5 da manhã para pegar o ônibus das 6h10 e chegar cedo no colégio, que era muito rígido. Quantas e quantas vezes convivemos com alimentação básica, sabendo que ele estava tendo uma vida folgada em outro relacionamento. Isso foi gerando um sentimento de indignidade, e com ele
veio o orgulho de um dia não querer mais viver a humilhação de buscar semanalmente aquele recurso, que mais parecia as sobras dele. Minha primeira comunhão. Mais uma vez, o único aluno que não tinha o pai presente. Essa ausência ia instalando complexos, crenças de não merecimento e inadequação. Tudo o que foi proporcionado em minha vida foi com as economias que minha mãe fazia nas despesas da casa. Lembro que antes de ir ao supermercado ela fazia as contas para não ultrapassar o valor que poderia gastar. Muitas vezes, na hora de passar no caixa, deixávamos de trazer alguma coisa porque ia fugir do orçamento feito. Tudo era muito contado e à risca. Estava cansado de levar uma vida de sofrimento e aperto. Estudava em um colégio religioso e também estava cansado de sempre ser privado dos passeios programados pelo colégio, por minha mãe não ter carro, por não ter dinheiro e por não possuirmos o mesmo padrão que eles. Mesmo entendendo que a melhor coisa para meus pais foi a separação, diante de tanta briga e discussões essas devido ao fato da minha mãe suspeitar da infidelidade dele e cobrar atitudes diante das suas negações, mesmo lembrando de todas as brigas, na minha mente eu ainda era filho dele e merecia atenção. Um pai não deixa de ser pai porque acaba um relacionamento. A lei do abandono afetivo ainda não existia nessa época, mas era exatamente isso que estava acontecendo. Abandono afetivo caracteriza a indiferença afetiva de um ou ambos os pais. Torcedor fanático do Bahia desde pequeno, acompanhava os jogos pelo rádio, assistia a todos os programas esportivos na televisão. Meu sonho era ir ao estádio da Fonte Nova em Salvador, Bahia. Pedia muito ao meu pai para me levar. Em um desses domingos, ele combinou de me pegar para assistir a um jogo do Campeonato Baiano. Esse jogo era tão importante para mim que ainda hoje sei qual era o adversário que meu tricolor de aço enfrentaria. Quase não almocei de tanta ansiedade à espera do meu pai, e de finalmente poder chegar no dia seguinte no colégio e dizer que fui ao estádio com ele, um verdadeiro troféu. Porém, não foi bem assim. Mais uma vez a decepção de simplesmente não aparecer. A cena de sentar no canto da calçada de casa e derramar uma lágrima escondido da minha mãe acontecia de novo. Naquele momento, em mim foi se estabelecendo mais uma crença limitante de não merecimento. Afinal, elas são estabelecidas por forte impacto emocional. Tudo era visto, sentido e registrado. Um pouco mais à frente, meu sonho foi realizado por meu tio. E, para quem nunca havia pisado no estádio, depois disso passei a ir com bastante frequência. Em nenhum momento passava o Dia dos Pais com meu pai. Uma vez, minha mãe economizou tanto que comprou um disco de vinil da novela Pai Herói. Colocamos uma dedicatória e entregamos a ele antes do Dia dos Pais, em uma das raras visitas que fazia em nossa casa, porque já sabíamos que ele não iria aparecer no dia mesmo. E para minha surpresa, à tarde fui jogar bola perto de casa e na esquina encontrei o disco jogado no lixo. Tanto lixo na cidade, precisava jogar no lixo perto de casa. O herói, que já não tinha capa, naquele dia ficou no lixo junto ao disco. Neste momento, se instalava a raiva, a mágoa e o rancor de um menino que não havia pedido para nascer, mas pedia para viver, transformando a insatisfação em algo positivo. Completando 14 anos de idade, já com barba nascendo, me sentindo homem, eu consegui uma empresa que me deu a oportunidade de vender válvula corta-combustível. Vendia batendo de porta em porta, pois naquele momento era comissionado por vendas, e o dinheiro ganho eu colocava dentro de casa. Nascia ali um espírito de empreender. Essa definição de empreendedor tem tudo a ver com o que passei. O empreendedor é um insatisfeito que transforma seu inconformismo em descoberta e propostas positivas para si mesmo e para os outros. É alguém que prefere seguir caminhos não percorridos, que define a partir do indefinido, acredita que seus atos podem gerar consequências. Em suma, alguém que acredita que pode alterar o mundo. Dolabella, 2006, página 26. Eu também fazia pipa para vender, ou vendia bola de gude, até que o axé começou a brotar em Salvador. Então passei a comprar ingressos de shows
para poder revendê-los e poder aumentar minha renda. Isso dava um dinheirinho bom, mas devido ao que já havia vivido, se instalava uma crença tão grande de escassez que eu tinha que gastar o dinheiro todo e não juntava nada que ganhava, porque na minha casa sempre estava faltando alguma coisa e devia continuar assim. De forma inconsciente, esse padrão foi instalado em mim. Mesmo com todos os obstáculos e com todos os preconceitos, medos e crenças estabelecidas, eu conseguia viver com felicidade, sempre agradecendo e pedindo a Deus dias melhores. Um tio, irmão da minha mãe, tinha uma lanchonete famosa na Barra, bairro nobre de Salvador. Possuía uma condição financeira boa, sempre nos ajudou no que precisamos na infância. Era um verdadeiro pai. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.